Pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC, esse canal em que a gente conversa coisas a respeito da deficiência de uma perspectiva emocional, filosófica e psicológica. Muito bom! Caso você já seja antigo aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda. De verdade, eu tô muito feliz de ter você aqui novamente. Caso seja a sua primeira vez, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, vai que algo mais te agrada. Eu tô aqui com um pedido duplo do Renoir de França e do Marquinhos, pra gente conversar sobre deficiência visual e empregabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas dentre as deficiências, a deficiência visual é a que tem menor empregabilidade, sobretudo em cargos de mais liderança, mais responsabilidade. Então a gente tem uma precariedade muito grande no emprego da inserção de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho. E aqui eu estou pensando tanto em concursos quanto contratações privadas ou mesmo na contratação no empreendedorismo informal. A gente tem vários motivos para isso, né? Primeiro, porque a deficiência visual ela acaba tendo um pouco mais de barreiras no imaginário das pessoas. Então, as pessoas elas realmente imaginam que uma pessoa com deficiência visual não tenha muito a agregar nos espaços laborais. Então a gente ainda tem muito a ideia de que a pessoa com deficiência ela vai fazer um bico, ela vai oferecer um trabalho de qualidade degradada, ela não vai ter condições, ela vai ter muita dificuldade. Por outro lado, a gente também tem a deficiência visual como uma condição que nos oferece potencialmente um convívio social, uma experiência social bastante diminuída, bastante embotada, bastante pobre, empobrecida, vamos falar assim. Por quê? Considerando que 80% das informações chegam através do cérebro e que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que enxergam, 80% das informações a gente não recebe. Então não é que a gente viva com 20% e o cérebro não seja capaz de criar reconexões, mas o fato da gente não enxergar pode nos permitir, pode nos causar um certo isolamento social. A gente pode ter uma tendência maior de se isolar dos espaços, de ter comportamentos de superproteção, de infantilização, imaturidade emocional, uma baixa inserção no estudo formal, e tudo isso dificulta a nossa socialização, a nossa inserção e permanência no mercado de trabalho. Às vezes a gente tem pessoas com deficiência até com nível superior, com formação assim bastante extensa até, mas que tem muita dificuldade de se colocar. Mesmo que você esteja bastante atualizado, é difícil. Então, assim, eu podia chegar aqui e falar, olha gente, é muito azul, é muito maravilhoso, é só você querer que dá certo. Não é verdade. Assim, querer, essa coisa de eu querer e a força do meu querer mudar o mundo não é assim. O querer, ele precisa ter atitudes. E a verdade é que a pessoa com deficiência, na maioria das vezes, possui um caminho maior para trilhar. Poxa, Jobis, isso é capacitismo? Não, isso é vida real, tá? Por exemplo, estudar é algo extremamente estressor para a maioria das pessoas com deficiência visual, porque ela vai ter um sistema escolar, na maioria das vezes, que não foi pensado para ela. Ela vai, em um momento ela vai ser incluída, no outro momento ela vai ser segregada, no outro momento ela vai ser integrada. Então é preciso ter muita força de vontade para poder, de certo modo, superar o sistema. O sistema de ensino hoje para a pessoa com deficiência, muito embora esteja muito melhor que foi no passado, é um funil. Especialmente dependendo da cidade em que você esteja. Então a gente não tem oportunidades iguais.
Uma pessoa com deficiência que esteja no interior do Acre e uma pessoa com deficiência que esteja, por exemplo, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro ou Brasília, vão ter uma diferença muito grande de oportunidades. E vai ter uma precarização das oportunidades oferecidas. Poxa, Jobit, você está dizendo isso para a gente desistir porque é muito difícil? Não. Eu estou dizendo isso justamente para a gente tomar consciência e entender como é que é o caminho para poder trilhar. É possível? É, mas é difícil. Por exemplo, currículo vitae. Você sabe o que é? Você sabe fazer? Você sabe produzir um texto no Word? Ah, mas é necessário. Para produzir o currículo, tem que estar dentro do documento de Word, formatadinho, certinho. Né? Recentemente eu recebi a mensagem de uma menina muito brava, que ela se dizia vítima de capacitismo. Ela passou num concurso, quase foi barrada na perícia médica, quem nunca, né? O pessoal olha pra gente e decide que a gente não está apto pra vaga. Tipo assim, um médico que nem sabe direito o que a gente vai fazer, que nem conhece nossas habilidades, fala que a gente não tá apto pra vaga, daí ela quase foi barrada, mas conseguiu entrar. E aí quando ela entrou, ela foi chamada no RH e levou um sabão homérico, porque ela foi de shortinho. O shortinho tava um pouquinho acima da metade superior da coxa dela. E aí o pessoal passou muito, o pessoal do RH chamou muito a atenção dela, falando que ela não podia ir pra lá de shortinho. E ela entendeu que ela estava sendo vítima de capacitismo. Ela entendeu que ao estar nesse ambiente de shortinho, ela estava talvez sendo julgada como uma mulher mais isso, mais aquilo, e ela não poderia ser mais isso, mais aquilo, porque ela era cega. E aí foi onde a gente foi conversar. Eu falei, tá, mas tu tá sabendo qual que é a política de vestimenta para essa empresa? Não, eu não tenho uniforme. Tá, eu entendi, mas com certeza tem um código de vestuário. Como é que estavam as outras pessoas? Não, eu não sei, mas normalmente as pessoas se vestem como elas se sentem bem. Eu falei, não. A depender do local, você não vai se vestir como você se sente bem. Você vai se vestir de acordo com o código social, com o código de vestimenta daquele lugar específico. Você não vai, por exemplo, para a praia de um vestido longo com anáguas. Pelo menos não para ficar na esteira. Estender uma canga lá na praia e vai sentar lá com um vestido de anáguas. Salta agulha? Não vai. Então, a nossa empregabilidade, a gente tem, via de regra, algumas pontas acontecendo. A gente tem um funil, que acaba deixando muita gente boa para trás. A gente tem os empregadores privados ou públicos, né, que não têm experiência em lidar com pessoa com deficiência. Mas também a gente tem o nosso despreparo. Uma pessoa que passa por um processo de muito isolamento, que fica mais dentro de casa, ela vai ter uma baixa socialização. Não importa que seja uma pessoa que fale bem, que se comunique bem, ela vai ter pouco repertório social, pouco manejo para conseguir, de repente, do nada, enfrentar, por exemplo, um ambiente laboral. E isso não é preconceito, gente, é a vida real. Aí a gente tem muita gente que até consegue emprego, mas não fica. A gente tem muita gente que até consegue estudar, ou no ensino médio, ou na universidade, mas não dá conta de terminar, porque é uma experiência estressante. Então, quando a gente pensa em deficiência visual, eu vejo que tem muita produção, e aí eu penso em produção de aplicativos, aí eu penso em produção de conteúdo voltada para o nosso entretenimento. Então, filmes, séries, jogos, né? Mas tem pouco material voltado para nossa formação, voltado para nossa formação. Então, assim, informação mesmo de qualidade sobre postura, aparência, né? Vestuário. Mas, Jô, você sempre fala nisso. Falo, porque a gente vive um mundo enxergante.
Quem enxerga quer ver, né? Abra essa câmera, né? Quem enxerga quer lhe ver, precisa te ver. A gente não tem muito material, inclusive falando sobre como é que é o dia a dia real. Como é que é você ter um emprego? Como é que é você... eu quero ser, sei lá, gente, me ajuda aí. Eu quero ser professor, eu quero dar aula particular em casa. Tá, que formação que você tem? Entende? E aí a gente vai desenvolvendo essas perguntas para a gente conseguir ter as respostas. Mas, Jô, e que caminhos a gente tem? Muita coisa. Se uma coisa te faz falta, vá buscar. Vá buscar. Ninguém vai te dar a vida pronta de graça. Mesmo que você viva em um contexto em que tem acesso a todas as oportunidades, você vai ter que ralar para ir até o fim dos processos. Então, não invista seu tempo somente em entretenimento. Se você quiser crescer na vida, e aqui eu estou focando somente agora numa perspectiva laboral, você vai ter que investir em você. Vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, pensa aí, o que eu posso consumir? Eu posso consumir informações de currículo? Tem um pessoal que ensina a fazer currículo no YouTube que é bastante acessível. A gente tem, por exemplo, vários cursos de tecnologia assistiva online, cursos bons, tem gratuito, tem pago, tem professores que dão aula, né? É bom você ter a tecnologia assistiva. Se é importante você trabalhar, se é importante para você trabalhar fora de casa, conquiste autonomia, né? Então, assim, a pessoa andar com um acompanhante de vez em quando, fora disso, fora daquilo, tudo bem. Mas se você, por exemplo, for uma pessoa que não tem hábito nenhum de andar sozinho, vai ficar mais difícil você ser empregado. Porque o funcionário, a empresa não vai querer colocar alguém para andar com você para cima e para baixo o tempo todo, né? Não, mas é uma função de ficar só sentada, tá? Mas como é que você vai fazer para ir no banheiro? Para tomar uma água, né? Então são coisas que a gente vai aprendendo a refletir. Corra atrás do que você quer. Se eu sei fazer uma coisa, eu posso escolher entre fazer ou não fazer. Se eu não sei fazer alguma coisa, isso vai me limitar. E a deficiência já oferece limitação. Mas a deficiência é uma característica que oferece uma limitação. Isso não lhe define enquanto ser humano, não diminui a sua humanidade, mas é um fato que está aqui e a gente precisa lidar com ele. Isso não são questões impossíveis de se superar, né, de se driblar, mas vão exigir de quem deseje uma autonomia financeira, uma independência financeira, vão exigir da gente um desdobramento maior. Entende? É força de vontade. E força de vontade não é só de não aceitar não, mas de desenvolver em si mesmo recursos que você queira. Recursos de tudo, físicos, emocionais, né? Por exemplo, se você quer se destacar, e quando eu falo se destacar é simplesmente ter um mínimo de autonomia, independência financeira, liberdade, você vai ter que aprender a ser cara dura. Porque sempre vai ter um para falar que você não sabe, você não dá conta, você não é capaz, você tem que voltar para casa, né? Coitadinho de você porque tá trabalhando, coitadinho de você porque tá estudando. E você tem que manter sua opinião. Entende? Eu lembro que quando eu tava fazendo faculdade, teve professor que chegou na sala de aula e falou assim: eu acho tão bonito esses processos de visitantes. De onde que você é? A pessoa bateu o olho em mim e entendeu que eu não era aluna. Como eu tinha uma deficiência, ela assumiu que eu estava lá de visita no local. Se eu levar isso pro coração, eu não volto mais pra faculdade. Vocês estão entendendo? Vocês vão atrás de um emprego, vai ter gente que vai falar, não, essa vaga não está à sua disposição porque você não enxerga. E aí você vai ter que saber se vender. Se colocar também, né? Ter uma autoestima em dia, de certo modo se impor.
lutar pelos seus direitos, conhecer um pouco de LBI faz bem, né? Aprender quais são seus direitos. O que está lá na Lei Brasileira de Inclusão? Ah, eu não sei ler texto de lei, essas coisas. Eu também não sabia. Eu sempre fui de letras. De letras, depois eu fui para filosofia, psicologia. Eu não sou da área legal. Mas eu tive que aprender a ler a LBI, a entender o que está ali, para eu saber quais são meus direitos, né? E aí, uma vez você estando em um espaço laboral ou de estudo, saber quais são os seus deveres. O que se espera de você? Né? Igual a moça que conversou comigo, ela conseguiu passar num concurso, mas não passou pela cabeça dela que ali tinha um código de vestimenta. E que o dever dela era usar a roupa adequada. Ah, mas isso é feministicamente discutível? É. Mas o que ela vai fazer? Vocês entendem a questão qualquer? Então é muito. Eu não vou chegar aqui e falar para vocês assim: olha, basta querer e você vai conseguir. Querer é poder. Tenha força de vontade e queira muito e tenha fé, e isso só não vai te levar a lugar nenhum. Porque a vida tem que ser prática. Também não faz nenhum sentido eu chegar para vocês e falar assim: olha, minha gente, é muito difícil. A maioria não consegue. Tem que ser muito inteligente. Infelizmente, o preconceito é muito grande. Alguém vai falar para mim: tá, e daí? O que eu faço com isso? Então, é muito importante a gente começar a se conhecer. Onde é que eu tô? Onde é que eu quero chegar? O que eu preciso conquistar? E vamos agindo com ordem e método. A gente tem, às vezes, muita pessoa com deficiência visual que reclama do preconceito, que existe, mas passa o dia inteiro vendo televisão, vendo série, vendo não sei o que lá, não se instrui. Não faz nada. Não se informa. Não investe na sua formação. E eu não tô falando só de formação acadêmica, não. Eu tô falando de você fazer um curso de quê, minha gente? Me ajude aqui. Produção de áudio, câmera escura, um curso de sei lá, gente, me ajuda aqui, de autoimagem? Não, né? Mas saber lavar uma roupa, saber lavar um arroz, eu não sei qual que é a tua realidade. Mas o que eu sei é que ninguém com deficiência ou sem deficiência consegue se dar bem na vida reclamando da vida e de celular na mão fazendo entretenimento a vida toda. Às vezes a gente tem sonhos muito lindos. E eu não tô sendo irônica aqui, é lindo sonhar. Sonhar é a forma da gente triunfar sobre a morte. Sonhar é a forma da gente planejar o futuro. Sonhar é direito, sonhar é forma de existência e de resistência. E de reexistência, recriar a existência. Só que o sonho, ele é um estágio de realização. Você precisa passar para a ação. É a ação que vai tornar o seu sonho real, realizar, real, entendeu? É assim que você vai conseguir. Então, se você quer uma coisa grande, o esforço vai ter que ser grande, né? E via de regra, a menos que tenha uma coisa muito séria acontecendo, você é capaz. A questão aqui não é de capacidade, que é onde muita gente acha que vem um capacitismo, que acredita que você faça o que fizer, vai ser sempre um deficiente, eu estou falando assim, um deficiente, não nem botando a pessoa, vai ser sempre um deficiente, um necessitado, um assistido, coitadinho de você, tudo pra você é muito difícil. Fazer o quê, né? Então, essa é a perspectiva do capacitismo. A perspectiva que eu tô trazendo pra cá não é essa. A perspectiva é a seguinte, olhe, você vai precisar se esforçar para conquistar o que você deseja. Mas vale a pena. Não desiste, sério. Vale a pena. É muito gostoso a gente sentir que é bom em uma coisa. É muito gostoso a gente se esforçar para uma coisa e receber um pouco de reconhecimento. É muito bom a gente se admirado. Não só porque, apesar da deficiência, não. Porque a gente realmente busca uma excelência no que faz. É muito bom. Não pense que você não pode ter isso por ser uma pessoa com deficiência. Mas também não pense que porque você é uma pessoa com deficiência,
as portas vão se abrir e vai ser fácil para você. Na verdade, provavelmente vai ser mais difícil para você. Mas, se for teu sonho, vá buscar. A vida é muito curta, mas ao mesmo tempo é muito longa pra gente viver frustrado. Pra gente viver à sombra do que podia ter sido. Sabe? É sério, se é teu sonho ter independência financeira, ter um emprego, não sei o que você quer, mas se é teu sonho, vai buscar. Desiste não. Não importa onde é que esteja, vá buscar. Ah, mas tem que fazer muita coisa. A gente faz uma de cada vez. Ah, mas eu não tenho repertório emocional. Ó, tem formas de você ter atendimento psicológico gratuito. Não são muitas sessões, mas existe. Depois tem planos, tem o SUS, tem os CAPs com atendimento psicológico, tem associação. Vá atrás do seu desenvolvimento emocional. Tem um bocado de terapias integrativas bacanas que você pode fazer também. Algumas até no SUS, muitas mais em conta. Vá atrás do seu desenvolvimento pessoal. Ah, sua questão é, sei lá, aparência, imagem, vamos atrás. Entende? Se você não fosse seu fã, se você não lutar por si, por ti, com unhas e dentes, vai ser muito mais difícil. Não espere que o outro te reconheça se você não se reconhecer. Não espere que o outro te valorize se você não valorizar. Eu passei por uma situação que eu fui fazer um atendimento e a pessoa olhou pra mim e falou assim: tu é cega? Eu não acredito que mandaram pra mim uma psicóloga cega. Gente, se eu fosse uma pessoa assim, sem opinião, eu ia botar pra chorar. Eu ia chorar, eu ia embora e nem consegui fazer os outros atendimentos. E aí o que eu tive que fazer? Eu falei, realmente, eu sou cega. Mas eu te garanto, eu sou muito boa no que eu faço. Aproximei assim da câmera, abri bem o olho assim e falei isso pra pessoa. Ah, mas você está se o quê? Se eu não falar pra ele que eu sou muito boa no que eu faço, quem que vai falar? Na hora que eu falei isso, ele ficou meio assim, ficou meio assim. E aí ele falou, tá. Eu falei, vamos fazer a sessão, você já tá aqui. E a gente fez a sessão, e depois a gente conversou e tal. Ele pediu desculpa, mas a questão é essa, a gente precisa vão mandar a gente voltar. Vão falar que a gente não dá conta. Vão tentar sacanear a gente. Vai acontecer. Ah, se acontecer, vai. Provavelmente vai. Todo mundo que tu vê que tá numa situação legal, que tu acha que tá numa situação boa, pergunta assim, quantas pauladas você já levou? Quantas vezes fecharam a porta na sua cara? Aí você senta que vai vir história. Eu nunca ouvi um caso de pessoa com deficiência falar assim, ai, graças a Deus, eu nunca passei por dificuldade. Nem na escola, nem na minha formação, nem no estudo, sei lá das quantas, curso, sei lá das quantas. Foi tudo muito fácil, muito gostoso, muito lindo, muito pleno. Gente, é difícil pra todo mundo, não é só pra gente. E algumas coisas pra gente são mais difíceis. Porque a gente está em um mundo que foi desenhado com a perspectiva visual. E a gente não tem essa perspectiva. Quer desde o nascimento, quer desde algum tempo. Então, se você quer, vai buscar. Se é importante pra você, vai buscar. Porque você tem o direito. E é possível. Não é porque não é fácil que é impossível. E olha, as coisas difíceis, via de regra, são as mais gostosas. Sério. Tudo, gente. Comida, tudo que vocês pensarem, tá? Olha, isso é só um adolescente jogando, tá? A gente não tá praticando assassinato aqui em casa, não. Obrigada pela sua companhia. Desculpa aí se eu não falei as palavras de incentivo, de sonhos azuis que talvez você esperava. Mas olha, eu nem sei quem você é. Eu nem sei onde você tá. Mas eu confio em você, de verdade. E eu espero que você também confie. Um abração.